Tudo bom, gente? Então, como vocês sabem, estamos aí no período de quarentena devido ao Covid-19 e a iniciativa nossa foi postar as aulas, né, no portal do aluno, né? Então, eu vou retomar um pouquinho da última aula, né? E depois vou iniciar a primeira aula. Então, a disciplina é Modelagem e Otimização de Processos para o curso de Engenharia Química, só relembrando. Eu sou Júlio Machado. Aqui embaixo vocês podem ver meu e-mail, juliovmachado@gmail.com, caso tenham alguma dúvida. As redes sociais, Júlio V. Machado, né? E no LinkedIn também, Júlio V. Machado, você pode procurar lá e adicionar, certo? Então, aula 1, conceitos básicos de modelagem, é o que a gente vai começar. Então, a necessidade de contenção de despesas tem introduzido na indústria química aí uma tendência para a realização de processos fortemente integrados, que são caracterizados pela diversidade de reciclos de massa e energia. Para estes processos, a validação da integridade do projeto e a sua operabilidade prática requerem a simulação de toda a planta com o uso de modelos rigorosos, né? Então, vocês percebem que o mundo globalizado ele é muito competitivo, né? Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar nossa competitividade, né? Um dos pontos de melhorar a competitividade é melhorar a eficiência das nossas plantas de produção química, tá? Então, para fazer isso, eu posso ir a partir para modelos empíricos, ou seja, para laboratório, e resolver os problemas em laboratório primeiro, validá-los em laboratório, para depois tentá-los fazer o scale-up e fazer a implantação, né, das mudanças. Só que isso requer um custo relativamente elevado, tá? Ou eu posso utilizar simuladores de processo, utilizando modelos rigorosos, para simular toda a minha planta, todas as etapas que eu vou fazer a otimização, e com isso implementar a otimização, fazer a validação e depois implementar em planta, certo? O que é que acontece? Quando eu utilizo um software, a única coisa que eu vou estar gastando é o tempo, né, do engenheiro, que vai fazer toda a parte de modelagem e simulação do processo e as otimizações, né? Inclusive as otimizações. E quando eu vou para o laboratório, eu vou precisar também gastar o tempo do engenheiro, só que eu vou gastar com material, matéria-prima, né? E muitas outras coisas que envolvem aí a parte laboratorial. Se eu fizer uma modelagem, eu posso gastar, além do tempo do engenheiro, se eu tiver uma licença de software comercial, eu vou precisar pagar um pouquinho para essa licença. Contudo, o valor chega a ser irrisório em relação ao quanto você vai despender de dinheiro em laboratório para poder fazer todo o seu processo e fazer as mudanças. Outra vantagem é que no computador, os tempos em que você faz as alterações do processo e consegue implementá-las é muito mais eficaz, você reduz muito o tempo, né? Então, se você faz, por exemplo, bota lá uma torre de destilação, depois vê que uma torre de destilação, por exemplo, não precisava daquilo. Se você tiver no computador, você aperta o delete, pronto, acabou. Se você tiver no laboratório, você vai ter que excluir essa torre como? Vai ter que tirar ela do processo, vai ter que descartar de maneira eficaz, né? Se preocupando com todas as normas normas ambientais de descarte de material, e assim uma sucessão de coisas, o que torna um pouquinho mais complicado. Então, a modelagem de processos vem justamente para isso, para facilitar a engenharia e tornar nossos processos mais integrados, mais eficazes e mais competitivos, certo? Aqui está uma introduçãozinha só do processo de fluxograma, que a gente já viu algumas vezes aí em disciplinas anteriores, tá? Então aí seria uma etapa de produção de cerveja, né? Eu tenho uma primeira etapa que é a etapa de preparação da matéria-prima, a segunda etapa, a terceira, a quarta e assim por diante.
até chegar à etapa de estocagem, e que na modelagem de processos eu vou na verdade fazer a modelagem desses equipamentos, dos processos, das linhas, né? O que está entrando, o que está saindo de cada linha. E isso, o processo, quando ele é totalmente integrado, tem softwares bem robustos que eu coloco a entrada ali na primeira etapa e ele vai processar tudo, né, com as condições que eu já coloquei de cada equipamento, e no final vai me dizer qual é a 10ª etapa, o que está acontecendo, certo? Então isso facilita bastante a vida da engenharia, né? Conceitos básicos de modelagem, então. O processo, que é um nome que a gente vai usar bastante, é o arranjo de unidades de operação, né? Reator, trocador de calor, colônias de destilação, entre diversos outros equipamentos, né? Que são integradas entre si de uma maneira racional e sistemática. Então a gente já viu algumas coisas de processo lá em Operações Unitárias 1, por exemplo, em que a gente monta o processo, né? E percebe-se que, logicamente, ele tem que estar integrado de uma maneira racional, tá? Modelo é a descrição matemática do processo, né? Então, termodinâmica, por exemplo, vocês viram bastantes modelos termodinâmicos, e aquilo ali é uma descrição matemática de equilíbrio de mistura, equilíbrio reacional, etc. Por exemplo, bases para o modelo matemáticos são as leis fundamentais da física e da química, como por exemplo a lei de conservação da massa, né? A quantidade de energia e quantidade de movimento, os conceitos de equilíbrio químico e assim por diante, tá? As áreas do conhecimento básico são escoamento dos fluidos, transferência de calor, transferência de massa, cinética química, termodinâmica e controle de processo. Então isso é basicamente o que a gente acaba utilizando dentro da modelagem, né? Alguns modelos a gente implementa bastante a parte de controle, outros não. Se eu tiver reações químicas eu vou implementar a parte de cinética, né? E geralmente nos processos químicos a parte de escoamento de fluido, transferência de calor e transferência de massa, eles estão bastante embutidos, né? Então se eu calculo uma bomba, faço a parte de modelagem de uma operação unitária da bomba, tá? O escoamento de fluidos vai estar embutido naquele sistema, né? Então se eu faço uma torre de destilação, por exemplo, aí eu vou ter escoamento de fluido, transferência de calor e transferência de massa, né? E a gente sabe aí que destilação é um dos pontos fortes, principalmente para a separação de materiais dentro da indústria química. Então, alguns conceitos, continuando aqui os conceitos básicos de modelagem de simulação, as definições de alguns nomenclaturas que a gente vai utilizar. Variável é o símbolo matemático, é aquele símbolo que a gente vai escrever lá, tá? O X é o Y. A variável de estado descreve o comportamento do sistema, tá? Então, ele vai descrever o comportamento do sistema. A variável a determinar é a variável cujo valor é desconhecido, certo? A equação é a expressão matemática que a gente vai utilizar para poder descrever os modelos, né? Parâmetro é uma propriedade do processo ou de seu ambiente, que pode assumir um valor conhecido ou ser estimado. Então eu posso, por exemplo, quando vocês viram lá em cálculo numérico, um parâmetro que era bastante atribuído, era o que a gente chama vulgarmente de chute inicial, né? Quando a gente ia fazer cálculos de interação, por exemplo, a gente às vezes precisava de um chute inicial da variável a determinar para que o processo continuasse, né? O processo de matemática continuasse, né? Então, ou é uma constante ou é coeficiente em uma equação, o parâmetro. A especificação é a variável cujo valor é atribuído a cada simulação, né? Então eu vou atribuir alguns valores a depender da simulação, e isso aí são as especificações. A força motriz é a variável gerada por uma função conhecida imposta ao processo, né? Existe somente em simulação dinâmica. A gente vai ver mais para frente que existe simulação dinâmica e simulação estática, né? E vai ver a diferenciação entre esses dois tipos de simulação. A condição inicial é o estado inicial do processo, tá? Essa nomenclatura a gente já utilizou outras vezes. Condição de contorno é a delimitação do processo, é aquilo que a gente vai realmente analisar. Eu posso ter um processo gigantesco, mas se eu for analisar apenas a parte de destilação, as condições de contorno envolvem as entradas da destilação e as saídas, são as restrições e nas variáveis espaciais, tá? Grau de liberdade é o número de variáveis, meu número de parâmetro, menos o número de especificações, menos o número de forças motrizes, menos o número de equações. E é igual a variáveis a determinar menos equações. Isso aqui é aquele mesmo conceito que a gente já utilizou
lá em álgebra linear, né? Então o conceito de álgebra linear de grau de liberdade se aplica aqui novamente, tá bom? Então quais são os elementos básicos aí na modelagem? O que é que a gente acaba fazendo na modelagem para ter um modelo bem preciso, né? E a gente ter um sucesso na simulação e na modelagem, né? Então primeiro de tudo a gente precisa fazer a descrição do processo e definição do problema, né? A gente tem que entender qual é o processo e quais são os nossos problemas em relação a esse processo para descrever bem ele e assim a gente continuar a explanação do modelo, né? Teoria e aplicação das leis fundamentais, e aí requer o conhecimento de tudo que vocês já viram atrás, de termodinâmica, de fenômenos de transporte, né, da parte de controle, a parte de cinética e cálculo de reatores, tudo isso está dentro da teoria e aplicação das leis fundamentais. O equacionamento é você escrever as equações. As considerações são aquelas considerações que a gente faz muito, por exemplo, se a gente estiver calculando um sistema que ele é estacionário, né, está em fluxo estacionário, sistema com fluxo contínuo, o que é que a gente faz bastante, né? A gente acaba desprezando o acúmulo de energia, o acúmulo de matéria de massa, por exemplo. Então isso é um exemplo de considerações, né? Consistência, a gente verificar a consistência de unidades. Então se a gente verificar lá, por exemplo, os graus de liberdade nessa etapa, né? E define então se existe uma consistência de unidades, uma consistência de grau de liberdade, ou seja, o número de equações tem que ser igual ao número de variáveis, não posso ter mais, né? Verifico qual é a solução desejada, logicamente para não fugir muito do que eu estou calculando, né? Utilizo a parte de matemática e computação e chego à parte de solução e validação da minha solução. Então essas aí são os elementos básicos da modelagem, tá bom? Então, descrição do processo, né? Só entrando um pouquinho mais em cada tópico daquele. Talvez seja a parte mais importante para a análise de um processo. Seja o conhecimento dos fenômenos que envolvem e o que se deseja conhecer de causas e efeitos, né? Ainda que não seja possível estabelecer regras para a definição do problema. Então, aqui é o ponto-chave. Se você não tiver uma descrição bem definida do seu processo, você vai ter problemas na modelagem, tá? Teoria e aplicação das leis fundamentais. Uma vez entendido o processo, então, eu parto para a parte de que eu vou definir então a teoria que governa os fenômenos. E essa teoria é usualmente disponível através de uma variedade de fontes, né? Elas podem ser fontes publicadas ou não. Então, o que são fontes publicadas? É tudo aquilo que está em livro, que está em periódicos, né, revistas de periódicos, etc. E fontes não publicadas é aquilo que sua equipe pode ter feito ou a equipe anterior pode ter já determinado, né, e você vai aplicar aquele fenômeno, tá bom? Entretanto, para alguns casos isolados aí, onde não há teoria disponível, é grande mérito postular uma ou várias e testar sua validade mais tarde, comparando a solução do modelo matemático com resultados experimentais. Então, quando não tem dados, o que a gente vai fazer? A gente cria o modelo, vai para o laboratório, levanta os dados, resultados experimentais e compara o modelo matemático com os resultados experimentais. O equacionamento é o próximo passo aí no desenvolvimento de um modelo e é escrever então a teoria em simbologia matemática, aquilo que vocês já fazem, né? E as considerações é provavelmente o papel mais importante de um engenheiro na modelagem, que é a parte de julgamento que é feita em relação às considerações a serem feitas, tá bom? Então, obviamente, um modelo extremamente rigoroso que inclui detalhes microscópicos de cada fenômeno é tão complexo que tomará um longo tempo em seu desenvolvimento, né? E pode até ser intratável com recursos atuais. Então, um compromisso aí deve existir entre a descrição rigorosa e chegar a uma resposta suficientemente boa. Então, aquela parte onde você vai fazer a consideração do erro, o que é que você pode considerar no seu processo, o que você pode
não precisa considerar no seu processo. O exemplo clássico aqui é se eu tiver num sistema contínuo, eu acabo geralmente desprezando o acúmulo, né? Então o acúmulo sendo desprezado, eu vou facilitar bastante os cálculos, eu vou facilitar bastante a chegada dos resultados, né? De uma resposta suficientemente boa, né? A consistência, né? Que é checar se o número de equações é igual ao número de variáveis, como eu já tinha falado, né? Ou seja, o grau de liberdade é zero. E é uma tarefa importante para confirmar a consistência matemática do modelo, né? Isso é particularmente importante em sistemas complexos e grandes. Se isto não ocorrer, o sistema ele vai estar subespecificado, né? Faltando alguma especificação para poder rodar, ou sobreespecificado, vai ter informação demais e o sistema pode dar erro, né? E às vezes errado com a formulação do problema, ou seja, geralmente a parte de consistência tem alguma deficiência lá na parte de processo, de definição do processo, tá? Então, se você fez a parte de definição do processo muito bem, provavelmente aqui na formulação do problema ou aqui na parte de consistência você vai estar com uma consistência muito boa. O grau de liberdade ele vai ser, geralmente vai dar igual a zero e você não vai precisar especificar nada além, tá bom? Solução desejada, uma consideração das soluções requeridas no modelo, é o passo necessário antes de obter as propriedades ditas, de suas obtenções propriamente ditas, desculpe. Então, a lista de vários casos requeridos e a informação que é esperada em cada caso pode relevar possíveis situações redundantes, auxiliando na etapa de simulação. Então, a solução desejada você tem ideias com base no senso, né, crítico em que você desenvolveu durante toda a sua vida acadêmica, e você acaba nessa etapa de simulação da modelagem, você vai perceber se o resultado que o modelo está te dando é algo considerável ou é algo que está muito fora. E se estiver muito fora, você vai perceber que existe algo que você se equivocou ou deixou passar no seu processo de modelagem. Então você vai voltar ao modelo e vai reestruturar todo ele novamente. A matemática é a parte de computação, né? É a natureza das equações do modelo que determina um método para a obtenção da solução a ser selecionada, seja ele analítico, numérico ou por inspeção, né? Você vai analisar os modelos que você desenvolveu e vai perceber através da matemática da computação como é que você vai resolver o seu modelo, né? Embora exista aí uma variedade de métodos para a solução de um determinado conjunto de equações, deve-se ter uma noção básica sobre a adequabilidade de cada método em função das características do problema a ser resolvido, né? Então existem diversos métodos numéricos para resolver diversas situações e você vai observar qual o melhor método vai se adequar para o seu problema, né? Se um sistema de equações diferenciais ordinárias deve ser integrado através de métodos implícitos ou explícitos, isso aí é um exemplo, tá bom? Solução e validação, que é a última fase do desenvolvimento dos modelos de um processo. Então é o estudo e verificação da solução obtida no modelo matemático através de comparação com dados experimentais ou julgamentos de engenharia, né? Então geralmente você faz análise de dados experimentais e verifica se o seu modelo, né, ele está validado ou não, né? Qualquer solução não esperada deve ser racionalizada para assegurar que não ocorreram erros de computação, né? Então se surgir aí uma solução que você não estava esperando, você deve então verificar, racionalizar os seus números para eliminar então esses erros de computação, tá bom? Então exemplo 1 aí, né? A gente fez em sala esse exemplo 1, essa parte da modelagem, onde a gente descreveu todas as etapas do modelo, né, conforme a gente havia descrito aqui, tá bom? Então galera, na verdade vamos fazer ver aqui a parte de modelagem, né, que a gente definiu. Fechar, não é isso, não é isso que eu quero, fecha aqui. Também não é editar texto, é aqui. Isso, beleza.
Então a parte de modelagem aí, o primeiro exemplo aí seria a modelagem de um tanque agitado com válvula na saída, figura 1.1, né? E então a descrição do processo, perceba que eu olho para o processo, né? E eu percebo que está entrando um fluxo aqui, fluxo de entrada, está tendo uma saída aqui, ó, fluxo de saída, está tendo o tanque aqui, né? Com altura determinada em um determinado volume e tem uma válvula na saída desse tanque, né? Então a descrição do processo, um líquido entra e sai de um tanque pela ação da gravidade. Deseja-se analisar a variação de volume, altura e vazão do tanque, resposta do sistema, frente às variações na alimentação, perturbação do sistema. Qual seria então a parte de teoria, né? Isso aqui é a parte de descrição do processo. Qual seria a parte de teoria então, né? Teoria é a conservação da massa, logicamente, dρ de P sobre dρ de T, né? É igual a menos gradiente de ρV, né? A parte de conservação da quantidade de movimento está aqui, a equação da conservação de movimento, e a conservação de energia está aqui descrita. Perceba que nesse caso, como não tem reação, eu tenho a conservação de massa, a quantidade de movimento, de energia, não tenho nada em relação à cinética química, né? Então, logicamente, o sistema, quando ele previu o sistema, não tinha parte de reação, tá bom? Considerações aí. Massa específica constante é uma consideração bastante utilizada, principalmente porque a gente está utilizando o líquido. Sistema é isotérmico, ou seja, não há mudança de temperatura. Eu estou em uma mistura perfeita e na parte da hidrodinâmica, Fs é igual a K raiz de H, né? Então, o fluxo na saída é igual a uma constante K raiz da altura, né? Então, quando eu faço o equacionamento, primeiro eu parto para o balanço material. A equação do balanço material está aqui, né? A dimensão, qual é a dimensão do meu tanque? É o volume dele. E a parte de hidrodinâmica, Fs é igual a K raiz de H, né? Consistência, então, consiste em checar se o número de equações é igual ao número de variáveis a determinar, ou seja, se o grau de liberdade é igual a zero. Quais são as variáveis? Quando eu analiso aqui o equacionamento, eu percebo que tem Fe, percebo que tem Fs, percebo que tem ρ, V, área, altura, K e tempo, né? Então, somando, vendo aqui a quantidade de variáveis, eu tenho 8 variáveis. Quantas equações eu tenho? 1, 2, 3. O balanço material, dimensão e hidrodinâmica. Então, eu tenho 3 equações. 3 equações. Quais são as constantes, né? O que é constante? Se eu disse lá nas considerações que a massa específica é constante, ρ é constante. K é uma constante. A área do meu tanque não vai mudar, né? A base vezes a largura aqui, né, não vai mudar. Então, também é constante. Então, eu tenho dessas variáveis aqui, 3 delas são variáveis constantes, ρ, K, né? Especificações, eu tenho tempo das condições de contorno, que eu vou fazer tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, né? Forças motrizes aí, eu tenho uma, né, que é a parte de entrada, ela que vai determinar a minha saída. E então, variáveis a determinar, eu vou ter volume, altura e o Fs, né, a saída. Então, eu tenho 3 equações, essas 3 equações aqui, essas 3 aqui, ó, e vou ter 3 variáveis. Então, grau de liberdade dá 0, 3 equações, 3 variáveis. Checar a consistência de unidades também é importante, tá? De todos os termos envolvidos na equação. Então, é o fluxo, ele está colocando aqui como fluxo mássico, né? Quilo por segundo, massa específica, quilo por metro cúbico, volume metro cúbico, área metro quadrado, altura metro, o K está em quilograma, raiz de metro, S a menos 1, tá? Tempo em segundos. Então, para facilitar a busca de novas equações ou novas especificações,
procura-se sempre relacionar, mesmo que indiretamente, cada variável desconhecida a uma equação. Após eliminar da lista as variáveis todos os parâmetros ou constantes, especificações e forças motrizes. Então, no exemplo acima, após eliminar ρ, k, a, t e fe da lista de variáveis, associa-se V à equação do balanço de massa, Fs à equação da hidrodinâmica e chega à conclusão que deve incluir a equação de dimensão que relaciona V com H para que a variável a determinar H tenha uma equação para ser associada. Então a solução desejada é, dada uma condição inicial H ou V, deseja-se analisar a altura em função de V, V em função da entrada e saída em função da altura. Como? Através dessas equações aqui, desta e desta equação. Então logo pode-se analisar todas as variáveis em função de uma dada perturbação Fe. A matemática e a computação sai do pressuposto em que eu vou equacionar. Percebeu aqui, foi verificado que é uma equação ordinária, sistema de equações ordinárias aí. Então eu tenho as minhas equações, tenho aqui as condições de contorno, tá? Faço as verificações e calculo, E a solução de validação é comparar os resultados com dados experimentais. Então aqui nesse gráfico está levantando, por exemplo, a altura experimental com a altura calculada. E gerou então uma curva de dispersão, onde eu tenho uma linha de tendência aí. Nesse caso é uma linha reta. Não foi colocado aqui, por exemplo, o R quadrado, mas vocês sabem lá da estatística que quando o R quadrado é mais próximo de 1, significa que o modelo ele está muito próximo da realidade, Então essa é a parte de exercício, a demonstração. E então na próxima videoaula vamos começar com a aula 2, ok?